Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Podeis assentar aqueles que ficaram de pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero te louvar e te agradecer, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de aqui ministrar a tua palavra. Reconheço a minha total inteira dependência do teu Espírito. Que o teu Espírito venha falar conosco, como já tem falado através dos louvores. Venha alcançar as vidas que aqui estão. Venha falar, Senhor, tu conheces cada um que aqui chegou. Tu sabes da necessidade, do anseio de cada coração. Meu Deus, se tu és poderoso, o teu Espírito é que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Isso é o Senhor que faz, não é nós. Então, meu Pai, opera nesta noite, faz milagre, cura aqueles que estão enfermos. Talvez alguém que aqui chegou está doente, está enfermo, está padecendo. Tu podes fazer milagre e a pessoa pode sair daqui curada. Eu creio, Senhor, porque aonde tu estás, Senhor, aonde tu estás, milagres acontecem, coisas extraordinárias acontecem. Então eu creio que tu estás aqui. Então, meu Deus, opera, Senhor, através da ministração da tua palavra. É assim que eu oro em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Meus amados irmãos, o texto é claro quando diz assim: disse Jesus, eu sou. E está com E maiúsculo, eu sou. Esse E maiúsculo está se referindo a Ele, Deus. A ressurreição. Então, se ele diz que é a ressurreição, ele já está dizendo que a ressurreição, a morte não pode vencê-lo. Porque o texto está dizendo, eu sou a ressurreição. Ele não está dizendo, a ressurreição, eu irei ressuscitar. Não, eu sou ela, eu sou a ressurreição. E além de ser a ressurreição, ele é a vida. Por isso que quando João, na ilha de Patmos, no Apocalipse capítulo 1, versículo 17, quando João contemplou, caiu aos seus pés como morto. Ele colocou a mão direita e disse, João, não temas. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, João. Aquele que estava morto e reviveu. Versículo 18. Tem a chave da vida e da morte. Toda tradução do inferno. Então, eu já podia fechar a Bíblia aqui, porque Deus já falou aqui através desses textos. Mas ele continua. Eu sou a ressurreição e ele diz que eu sou a vida. Quando ele diz que é a vida, o capítulo 1 de João diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O verbo é Jesus, é a palavra. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida está em Jesus. Por isso João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho. Glória a Deus. Eu sou a verdade. Eita, glória. E eu sou a vida. Amém. João 10, versículo 10 diz assim: que o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu vim dar vida. Mas ele não apenas veio só dar a vida, ele veio dar a vida e vida em abundância. Escutei dois glórias só. Aleluia, Deus. Ele veio dar vida e abundância. Então ser crente é um estilo de vida, é uma nova vida. Ser crente é um privilégio. Conhecer esse dom da vida é um privilégio. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, quando chega, nós vamos ler Efésios, que diz o seguinte, capítulo 2 diz assim: ele vos deu a vida, estando nós mortos, nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3 diz: entre os quais também todos nós andávamos outrora. Esse aqui, outrora, andava
nas trevas. Aleluia. Só se você nasceu no evangelho que nem um branquinho. Mas muitos aqui, talvez 90%, andaram nas trevas. E estavam mortos nos deleites e pecados. Não conseguia sair por si mesmo, por justiça própria ou por autossuficiência. Teve que o dono da vida chegar. Teve que ele se revelar, se fazer carne. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Jesus o homem. Só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que a morte não matou Jesus, ele se entregou à morte. A morte não matou, ele que se entregou à morte, porque ele é a vida. Não tinha como matar quem tem vida, no sentido de Jesus que é o dono da vida, para que o irmão possa compreender. Ele é o dono da vida, a vida estava dele, e a morte, ele se entregou à morte. A morte não matou, ele disse: eu a entregarei, a minha vida. Então ele tem um poder além da morte. Além da morte. Então morte não tinha. Como Paulo escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 15, diz assim: onde está a morte ao teu aguilhão? Foi tragada a morte pela vitória. Então quem venceu a morte? Jesus. E quando ele vence a morte, aí sim, aí ele vai e diz: eu sou a vida. Eu sou a vida. E quando diz em João, ele vai dizer o seguinte, mas eu vou continuar a ler Efésios. Diz o seguinte, versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, se você puder levantar sua mão e dizer assim: muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor. Todos aqui é amado por Deus. Todos aqui. Irmão, Jesus só somos crentes, não. João capítulo 14, versículo 3:16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você me perguntar, por que as pessoas estão perecendo, irmão Vandeci? Por que as pessoas estão perecendo? É claro, foi lido aqui. Por que as pessoas estão perecendo? O versículo já falou. Uma certa feita eu peguei um ônibus, e cheguei no ônibus, o Espírito Santo falou comigo e disse assim: pregue, meu filho. Eu disse: agora. Aí o ônibus estava lotado, eu tomei assim uma posição e gritei dentro do ônibus: eu não vim vender nada e também não vim pedir nada a ninguém. Eu vim foi dar. Bicho, desligaram até o celular. O que é que esse negão vai dar? Aí eu digo assim: é agora, Jesus. É agora, Jesus. A Bíblia diz: de graça receber, de graça dar. Aí tem um ditado popular, pastor, que diz que de graça até injeção na testa, né? Então pronto, o povo já tem injeção na testa, acho que eles queriam, eu disse: é agora. Aí eu abri a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou. Aí eu disse para eles: por que alguns aqui estão perecendo? Porque a sociedade está perecendo. Deus trará a resposta desse ônibus porque você está perecendo. Tem resposta para você nesta manhã. E o povo arregalou logo os olhos. E os que tinham alguns 4 crentes por dentro deram glória a Deus. Aí eu disse: eu vou ler o texto para vocês. Que Deus ama você de uma tal maneira que Ele deu o Filho dele unigênito para que todo aquele que nele crê. Você está crendo talvez em outras coisas, mas se você crê nele, você não vai perecer. Porque para que todo aquele que nele crê não pereça. Por que está perecendo? Porque não está crendo nele. Aleluia, Deus. Não está crendo nele. E se crer nele, pode ter certeza que você vai parar de perecer. Eu lhe garanto, porque pense, eu dizendo dentro do ônibus. Quem gosta de problema aqui, levanta a mão. Vou até baixar a minha, ninguém gosta. Mas eu conheço um que gosta. O nome dele é Jesus. Ele gosta de problema. Tia Rivalda, pense como ele gosta de problema. E ele recebe problema todo
no dia e resolve cada um deles. Glória! Irmão, onde é que você se respalda na Bíblia? Mateus capítulo 11, versículo 28, quando ele diz assim: vinde a mim, todos que estão cheios de problema. Eu estou conjecturando aqui. Todos que estão cansados e sobrecarregados, pode vir. Mas é interessante, ele manda vir quem tem problema, quem está cansado e sobrecarregado. Aí eu quero perguntar para vocês: Deus mente? Não. Deus mente, irmão? Não. Só escutei 4 não. Deus mente? Não. Aí ele vai e diz assim: venha, pode vir. Eu lhe garanto, se você vir com seus problemas, eu vou lhe aliviar. Alivia ou não alivia, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Alivia-te, Rivaldo. Alivia. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele dá a palavra e ele cumpre. Traga os problemas, porque a Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Cuida ou não cuida, igreja? Cuida, porque certa feita eu não estava trabalhando na época, fui demitido do meu trabalho. Minha esposa também foi demitida do trabalho dela, mas nós estávamos crentes, bem crentinho. Faltou o leite da minha menina. Aí eu dizia: Jesus, e agora? Eles foram para a igreja. Aí na igreja, naquele tempo, o litro de leite no interior era 50 centavos. Aí nós, Jesus, e agora? Na hora de tirar as ofertas na igreja, eu escutei uma moeda caindo. Plim! Aí quando eu olhei debaixo do banco, lá vi uma moeda de 50 centavos. Aí parou assim. Aí eu disse: eu não vou apanhar não, porque tem caldo no bolso de algum irmão. E eu passei o culto todo em Jesus: é o leite da menina, é o leite da menina, é o leite da menina. É o leite da menina, Jesus, 50 centavos. Terminou o culto, eu disse: ninguém apanhou, eu vou por ali. Eu disse: eu vou voltar lá, minha filha. Se tiver lá, caldo no bolso de Jesus. Quando eu voltei, estava lá a moedinha de 50 centavos. Irmão, mas saiu glória. Porque a Bíblia diz que a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas a alma faminta, toda amarga é doce. Mas ficou bem doce. Minha filha, está aqui o dinheiro do leite. Vocês querem mais testemunho? Vou contar de novo. Acabou o mucilão da minha menina, da Amanda. E nós ficamos orando, a minha esposa: Jesus manda o mucilão, Jesus manda recurso para comprar o mucilão. Mas quando ele está na prova, irmão, é só 50 centavos, é só uma lata, é só um escape, um manazinho do dia. Aí bateram na porta. Olha os cuidados de Deus. Ela disse: vai atender tu, eu vou ficar aqui orando. Ela foi atender, era uma irmã chamada Janaína. Ela bateu na porta, aí disse: irmã Idérica, que é o nome da minha esposa, eu trouxe aqui uma lata de mucilão de milho. Aí ela olhou assim e fez assim: ô glória. Ela disse: por que tu está trazendo? Porque meu marido comprou para minha menina de milho, só que a minha menina só toma de arroz. E a minha menina não toma de milho, irmão. Jesus não erra não. Ele diz: muito obrigado. Jesus cuida. Aleluia. Levante a sua mão e agradeça os cuidados de Jesus. Adore a Ele nesta noite. Cuida. São mais de 50 anos, tia. Jesus cuidando da senhora, cuidando da sua família e cuidando de nós outros. Só escutei 6 glórias. Acho que os crentes que estão aqui tem que se renovar. É pentecostal da glória, irmão. Glória a Deus. Ele cuida, Ele faz, Ele manda. Glória a Jesus. Ainda dizia assim para minha esposa: no dia que tu inventar de ser crente, eu te dou uma pizza. Escutei um rabiacular. Mas graças a Deus. Pensa numa invenção boa que ela fez. Ou invenção 27 anos atrás. Mas aqui é o testemunho para tia Rivaldo. Deixa eu voltar para cá para o texto. Diz a Bíblia, Efésios, vou continuar aqui. Versículo 6 diz, versículo 5: estando nós mortos em nossos deleitos e dos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. A vida só está nele. Por isso que eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aí ele vai dizer: pela graça sois salvos. Versículo 6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, eita glória, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós,
é um dom de Deus para que ninguém se glorie. Não é pelas obras. Não é pelas obras. É pela graça. É pela graça. Romanos 5:20 diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça. A graça. A graça. Oh, Espírito. O dom da vida é tremendo demais. O dom da vida, vou terminar agora. Olha o que é que diz aqui. Estou caminhando aqui para o final. Evangelho de Lucas, capítulo de número, deixa eu achar aqui para meus irmãos, capítulo 7, versículo de número 11, diz assim, para me concluir. No dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Jesus estava em Cafarnaum, a 38 quilômetros da cidade de Naim. Ele disse: eu vou lá para a cidade de Naim. Aí ele vai dizer: e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Versículo 12 diz: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu um enterro de um filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Escuta só. O dom da vida, o autor da vida. Vai uma multidão de crente, o pastor Jesus na frente. Ele diz que ele é o autor da vida, ele é o dono da vida. Então a morte vai saindo da cidade de Naim e a vida vem entrando. É coisa tremenda. Aleluia. A morte saindo, filho de uma viúva, não tinha mais ficar um descendente, único filho, já tinha perdido o marido, perdeu o único filho. Pensa numa tristeza para essa mulher. E ela ia uma grande multidão saindo, mas de lá para frente, alguns olhavam e diziam: o que é aquilo dali? Que alegria aquela que vem entrando. O que é aquilo dali? Eram os crentes, era o pastor Jesus, era a vida. Era a vida. Aleluia. E a vida vinha se aproximando. E a morte ia saindo. Diz a Bíblia: vendo o Senhor, versículo 12, versículo 13, vendo-a o Senhor, desculpa, o 12 diz: como se aproximou-se a porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: você está pensando que Jesus não se compadece de você? Ele se compadece. Ele se compadece de você. Ele se compadece da sua dor. Ele vê quando tu chora na madrugada, o problema com o teu filho, com o teu esposo. Ele está vendo. Não se preocupe não. Ele está contemplando. Não se preocupe não. Ele se compadece de você. Olha aqui o que a Bíblia diz, para nós concluir aqui. Vendo o Senhor, compadeceu-se dela e disse: não chore. Ô palavra. Não chore. Não chore. Quantas lágrimas que Jesus já contemplou aqui na madrugada. Você está sentindo vontade de chorar aqui? Pode chorar, Jesus está aqui. Não tem uma lágrima perdida para Jesus. Não se perde uma. É verdade. E ele diz assim: não chores. Imagine um choro deste tamanho. Chegando, tocou no esquife. Tocou assim no caixão. E a Bíblia diz que o judeu não poderia tocar em nenhum corpo, porque era impuro. Mas Jesus quebra protocolo. Ele não quer saber. Ele não tem satisfação a dar a ninguém. Ele disse: eu vou tocar e acabou. Se ache ruim quem quiser. E ele primeiro ele toca. Ele podia muito bem ter falado. Até de longe ele disse: levanta, morto. Ele disse: não, vou tocar. Vou quebrar o protocolo. Jesus, ele faz como ele quer. Você não está entendendo nada, mas ele vai fazer e ele faz. Isaías disse: operando ele, quem pode pedir? Manda lá no fórum, manda no tribunal de justiça, manda onde ele quer.
Manda no Supremo Tribunal, manda em tudo. É ele que manda, né? Tem uma Suprema Corte, uma Corte Celestial. É de lá que vem as ordens. Escuta só o que o texto vai dizer aqui, para nós caminhar aqui para o final. Vendo-a, disse, não chores. Chegando, tocou no esquife, parando os que o conduziam. Pararam que ele tocou, uma vírgula aqui, aí ele vai e diz. Disse, 2 pontos. Jovem, eu te mando. Glória a Deus. Eita glória. Aleluia, Deus. Rapaz, quando a vida chega, a morte vai ter que se render. Porque quem está chegando é Jesus. E ele vai chegar nessa sua causa, não se preocupe. Mas pastor, meus filhos estão desviados, não morre nenhum. O joelho está dobrado, então acabou, não morre. Não se preocupe. Quem vai buscar ele não é você. Glória a Deus. Descanse seu coração. Deus está falando aqui com alguém. É ele que vai buscar, ele que vai transformar, ele que vai trazer. Está orando, não tem oração perdida. Aleluia, glória a Deus. Não tem como o inimigo tragar, a morte não traga. Porque para passar para tragar, tem que passar por ele. Eu tenho um respaldo na Bíblia. Para matar os filhos de Jó, teve que passar por quem? Pelo Senhor. Aí Deus disse, Satanás, vá lá, eu estou permitindo. É dono da vida. E diz a Bíblia aqui, aleluia, jovem, eu te mando, Glória a Deus. levanta aqui. Eita, glória a Deus. Eita glória. Versículo 15 diz, sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Ele vai restituir. Ele vai restituir. Ele vai restituir. Aleluia. Eu creio. Glória a Deus. Ele restitui. Tem nada perdido. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. E Deus o visitou, o seu povo. Deus vai visitar, Deus está visitando. Deus está visitando a tua casa, está visitando os teus parentes. Não se preocupe, Deus está visitando o juiz, o promotor. Deus está visitando. Glória a Deus. Deus está visitando. Glória a Jesus. Versículo 25 do capítulo 11. Para nós terminarmos. Me diga uma coisa. Quando ele diz que o ladrão veio roubar, matar e destruir. João 10, versículo 10. Mas eu vim dar vida. E vida é abundância. O morto tinha fé? Tinha não. Estava morto. Esse texto do Evangelho de João fala da morte de Lázaro. Quando ele chega em Betânia, que dá um recado para ele, que Lázaro estava morto já fazia 4 dias, ele vai e diz, se preocupe não, eu sou a ressurreição. E diz, pronto, eu cheguei, eu sou a solução. Por isso que ele disse que ele sabia que Lázaro estava morto há 4 dias. Por isso, eu sou a ressurreição. O que é que ele quis dizer? Preocupe não, eu sou a ressurreição. Aonde eu chego, eu dou vida. Eita, glória a Deus. Aonde eu chego, eu trago vida. Porque nós, Efésios diz, Paulo escrevendo aos Efésios, estávamos mortos nos nossos deleitos e pecados. Estávamos mortos. Vou abrir um parênteses aqui que Deus vai falar nesse testemunho aqui para nós concluir. Tinha um irmão que tinha ódio de crente assim como eu tinha. E um menino chegou e disse assim, Jesus te ama, tem um plano na tua vida, e entregou a literatura para ele. Esse folhetozinho, tia Rivalda, ele pegou e rasgou e disse assim, para crente, eu tenho cascudo aqui, sai de perto de mim que não lhe dá um cascudo, menino. E o menino foi e disse assim, mas Jesus te ama. Mas saiu de perto dele, que era assim um negão mais feio do que eu, e o menino mais entregou, e ele rasgou, vá embora, mas Jesus te ama. Aquele homem foi para casa, pastor. Quando ele chega em casa, ele senta assim, para tirar o sapato, aí na bainha da calça dele ficou um pedaço da literatura. E ele pega aquele pedaço da literatura e lê. Só um pedacinho.
disse Jesus. Aí ele foi e disse assim: o que foi que Jesus disse, mulher? A mulher disse: eu não sou crente, quem sabe é os crentes. Vai perguntar para ele. Eita, glória a Deus. Aleluia. Aí ele disse: você vai dizer se eu não sei. E ele passou o domingo perturbando. Aí ela foi e disse: faz o seguinte, a igreja é ali perto, os crentes passam aí em frente, pergunte os crentes. Ele disse: é agora. Ficou no portão, não passou um crente. Aí disse: eu vou mais para perto da igreja. Aí foi lá para o outro lado, naquela esquina não passou um crente. E ele com um pedacinho do papel na mão. Aí disse: eu vou mais para perto da igreja. Porque não passa um crente, pai? Todo domingo passa vários crentes aqui em frente e hoje não está mais passando. Quando ele chega na porta da igreja, ele pergunta assim o porteiro, um Tiago: o que foi que Jesus disse? Ele disse: eu não sei não, pergunte o pastor. Olha. Aí ele disse assim: eu posso entrar? E sente ali. Disse: você está do último banco. Aí o pastor foi pregando e disse: disse Jesus, disse agora. O homem tinha raiva de crente. É aquele que gosta de problema e disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O homem já estava de joelho, hoje é um presbítero da igreja. Hoje é um homem de Deus. Por causa do menino que entregou a literatura. Não se preocupe não. Onde ele está? Ah, Deus. Vou terminar. Disse Jesus: eu sou a ressurreição. Quando as irmãs chegam e dizem: mas faz 4 dias que ele morreu. 4 dias. Aí diz aqui a Bíblia, para nós terminar, diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí elas disseram assim: mas é no último dia, no arrebatamento. Ele disse: não se preocupe não. Mas já fazem 4 dias. Diz aqui o texto, versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Eita, glória a Deus. É interessante que esse texto aqui, o versículo 25, diz que Jesus chorou. Irmão, ele se compadece da sua dor e da minha. Ele não lhe abandonou. Você não é crente por acaso. Quantos aqui tinha raiva de crente, hoje é crente? Foi ele. Não foi você que escolheu ele, foi ele que lhe escolheu. Levanta a mão para quem tinha raiva de crente, hoje é crente. 1, 2, estou vendo? Só 2. Levante a mão, não tenha vergonha não. 3, pensa assim, 4, tem mais? Para cá, 5, 6. Eu não acredito que é só 6 não, porque estou envergonhado. Mas tinha um bocado aqui que tinha raiva de crente, não queria nem ser crente. Jesus escolheu. E diz aqui a Bíblia: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias. Ei, escuta só. A situação aqui estava complicada, não estava? 4 dias cheirando mal. Meu amigo, o dono da vida chegou. Ele manda só tirar a pedra da incredulidade, da incerteza, da insegurança. Aí diz aqui: respondeu Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouves. Glória. Versículo 42 diz assim: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. Ele disse assim: é agora. Versículo de número 43 diz: e tendo dito isto, clamou em alta voz e disse: Lázaro, Vem. Lázaro, Vem para. Tia Rivalda, se fosse Jesus chamando nesses cemitérios aqui, e gritasse na porta de qualquer cemitério aqui, Jesus gritasse assim: Lázaro, vem para fora. O que fosse de Lázaro que tivesse lá dentro saía. Só tinha um nesse cemitério. Se tivesse 10 Lázaro, saía todos os 10. Lázaro, vem para fora. Eu acho que alguns disseram assim: está chamando. Será que esse Jesus é dono da vida mesmo? É ressurreição mesmo? Diz a Bíblia que ele saiu bem cheirosinho.
bem cheirosinho. Mas quando a gente não conhece assim Jesus, quando eu estava desviado, eu só cheirava a maconha, a cigarro, a bebida, a uísque, a cerveja, ao que você imaginar. Era, mas quando eu conheci Jesus, a Bíblia diz que nós temos o bom perfume de Cristo. 27 anos sem feder mais a maconha, a cachaça, a uísque, a cerveja, a cigarro, e ele apruma até os passos da gente. Porque a Bíblia diz em 2 carta aos Coríntios 5,17: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tu se fez novo. Até o andado, mas então andava assim. Diga misericórdia. Tem um ditado que diz assim: que o pau que nasce torto morre torto. Mas para a glória de Deus, Jesus é carpinteiro. Ao andar aí do presbítero. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ao cheiro do presbítero, ao cheiro, o bom perfume de Cristo. Não se preocupe não, é assim que Jesus vai fazer na vida do teu esposo. Não se preocupe não, ele está trabalhando na vida dos teus filhos. É assim que ele faz. É assim que ele faz. Quando ele disse Lázaro, quando Lázaro sai bem cheirosinho. Ele desamarra o bichinho, tira as ataduras dele. Vem pra cá, Lázaro. Aí saiu glória ali naquele culto, viu? Aí o nome do Senhor foi glorificado. Ele disse: eu disse pra você que eu sou a ressurreição e a vida. Embora que esteja morto, viverá. Olha o bicho bem vivinho. Levante a sua mão e adore a ele. Você